Se você tem hidradeniite, provavelmente já pesquisou na internet quais os alimentos deve evitar. E aí você vai encontrar de tudo. Gente dizendo que é para cortar o tomate, outros falando que é para eliminar a carne. Alguns dizem que a alimentação não faz a menor diferença. Mas depois de acompanhar mais de 1.000 pacientes com hidradeniite, existem alguns alimentos que aparecem repetidamente associados à piora dos sintomas. E é o que eu vou te mostrar hoje por aqui. Se você não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional, especializada em hidradenitis supurativa, e meu objetivo aqui é te ajudar a entender como que a alimentação pode influenciar a inflamação, a qualidade de vida de quem convive com essa doença. Antes de começar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Não existe uma única dieta que funcione para todo mundo. Cada organismo reage de uma forma diferente, mas existem sim padrões que observamos com frequência na prática clínica. Então você não precisa ter uma alimentação perfeita, mas se você identificar os gatilhos que essa alimentação traz, de fato, vai fazer uma enorme diferença na sua vida e na progressão da doença. Bora lá? O número um deles, o mais polêmico de todos, talvez, o que causa muita resistência, leite e os seus derivados. Se eu tivesse que escolher apenas um único alimento para começar a investigar, com certeza eu começo pelos laticínios. E aí, quando eu falo de laticínio, leites e seus derivados, é o leite mesmo, independente se integral, desnatado, semi-desnatado, isso não faz a menor diferença. Queijo, quando eu falo queijo, são todos os queijos. Não tem essa de cottage, ricota. Não, todos os queijos. Requeijão, que também é queijo. Iogurte e o whey protein, que é proteína isolada do soro do leite. Isso também conta. Uma coisa que é muito confuso para as pessoas, né? Mas é sem lactose. Quando a gente fala de leites e derivados para hidradenitis supurativa, a gente não está falando de lactose. Lactose é o açúcar do leite. Quando a gente está falando de leite e derivados, a gente está falando do leite todo. Lactose, que é o açúcar, caseína, que é a proteína, e o soro do leite, que aí a gente vai estar falando de whey protein, né? Então, é toda a composição. O leite e seus derivados têm uma influência hormonal nos pacientes com hidradenitis. Leites e derivados aumentam IGF-1, que vai piorar a obstrução do folículo piloso. Isso aparece em artigo científico para hidradeniite. Então, ele tem influência em estímulo de via de inflamação relacionada à hidradeniite e é um dos gatilhos principais observados na prática clínica. Então, a minha experiência clínica mostra claramente, né, como os laticínios impactam e influenciam a piora dos sintomas. E muitas vezes eu tenho casos que em 15 dias, com a exclusão completa de lácteos, o paciente já percebe uma melhora nas inflamações, na secreção, no odor, no aparecimento de novas lesões. Então, isso é muito nítido, muito nítido. Ah, para todo mundo é em 15 dias? Não, eu dei só um exemplo, mas é um exemplo, inclusive, bem recorrente na prática. Mas dificilmente, eu vou te falar que eu não consigo, eu tô aqui tentando puxar na cabeça, eu não consigo lembrar de um único paciente que, ao realmente excluir e fazer, obviamente, todo o tratamento ao mesmo tempo, permeabilidade de intestino, enfim, não falou que não percebeu melhora. Inclusive naqueles que a única coisa que eles fizeram foi excluir o leite de derivados e o restante eles entregaram para o universo. Então, os laticínios, eles têm de fato um impacto muito significativo e eu vejo isso diariamente nos meus atendimentos. Alimento número 2, açúcar e excesso de doce, né? Que vai causar pico glicêmico, resistência à insulina, piora da inflamação das lesões. E aí a gente pode pensar em tudo, né? Refrigerante, bala, chocolate ao leite, que tem uma quantidade de açúcar muito grande. Existem chocolates, inclusive, com menos açúcar e sem leite na composição. São chocolates possíveis para os pacientes que têm hidradenitis supurativa. Sobremesas ultraprocessadas.
Então, assim, e eu não estou falando aqui de exclusão de açúcar. Ah, nunca mais vou poder comer nenhum docinho. Estou falando de um consumo frequente e excessivo, que a gente vê muito comum de acontecer. Então, a gente melhorar isso, deixar para esse consumo ser pontual. Aquele paciente que enche de açúcar o suco. Por que que não procura uma fruta que já é naturalmente doce? Quando estou falando de açúcar, não estou falando de açúcar das frutas, tá? É açúcar adicionado, produtos industrializados com açúcar. Combinado? Alimento número 3, os benditos dos ultraprocessados, que não são ruins apenas para a hidradinite, são ruins para a saúde de uma maneira geral, independente do que você tem ou deixa de ter, né? Salgadinhos, biscoito de pacotinho, biscoito recheado, macarrão instantâneo. Eu não consigo entender o porquê da existência de macarrão instantâneo. Como se fazer macarrão demorasse muito tempo. Gente, não tem explicação para usar macarrão instantâneo. O macarrão demora o quê? Uns 5, 7 minutos para fazer. Ninguém tá com tanta pressa que precisa de 1 minuto, tá pronto, né? Embutidos também estão aí nos ultraprocessados. Aí quando a gente está falando de embutido, blanquê, mortadela, salame, peito de peru. Ah, mas blanquê e peito de peru é comida de dieta. Mas é ultraprocessado, cheio de corante, conservante, nitrito, nitrato. Não é interessante para quem tem uma doença crônica inflamatória, né? Então, além de os alimentos ultraprocessados, na sua grande maioria, serem alimentos com alta densidade calórica, baixa densidade nutricional, eles favorecem ali um ambiente pró-inflamatório, né? Eles alteram muito permeabilidade intestinal e o intestino tem uma relação muito íntima, muito direta com problemas de pele, com piora de inflamação, não só de hidradeniite, como de outras doenças de pele também. Então, alimentos ultraprocessados favorecem essa manutenção e piora de processo inflamatório de uma maneira geral no nosso corpo, né? Alimento número 4, que está bem ligado ao ultraprocessado, são os fast food de uma maneira frequente, né? É aquela combinação maravilhosa de gordura, açúcar e aditivo, com quase nenhum, ou diria, nenhum nutriente protetor desse organismo. Então, não estou falando que é um hambúrguer de uma forma isolada que vai causar ou piorar o problema. O problema é que existem sim pessoas que comem fast food todos os dias. Eu tenho pacientes que chegam para mim na minha primeira consulta que comem fast food todo dia. Todo dia o jantar dessa pessoa é pizza, é hambúrguer, é cachorro quente e assim por diante. É salgadinho, enfim. Então, fast food com frequência não é interessante, piora o processo inflamatório e deve ser evitado ao máximo, né? Um padrão alimentar repetido por um longo tempo acaba causando piora de processo inflamatório. Número 5, alimentos com gatilhos individuais. Aqui a gente entra em questões muito particulares de cada pessoa, mas que eu trouxe para esse vídeo porque eu recebo muita caixinha falando sobre isso lá no Instagram, né? Muita pergunta. Ah, mas e os frutos do mar, e o camarão e a carne de porco? É, isso pode piorar a minha hidradeniite? Alguns pacientes têm piora, por exemplo, com alimentos com fermento biológico. No caso de alimentos com fermento biológico, inclusive existe um exame chamado ASCA, que é um anticorpo Saccharomyces, que é um fungo do fermento biológico, que a gente consegue detectar se aquela pessoa tem uma sensibilidade, um anticorpo sendo produzido por conta daquilo dali, e a gente faz a exclusão só se der positivo. Existe artigo científico mostrando que pacientes com ASCA positivo, ao excluírem esses alimentos, tem uma melhora do processo inflamatório da hidradeniite. Em relação aos outros alimentos, por exemplo, camarão, carne de porco, isso tudo é individualizado. A gente precisa organizar a alimentação do paciente para poder entender se de fato esses alimentos são gatilhos de inflamação ou se o corpo estava completamente desorganizado e aí parece que quando come camarão, quando come carne de porco, aquilo dali é um gatilho. Muitas vezes é uma permeabilidade alterada e não necessariamente um gatilho,
mas para isso precisa de avaliação, acompanhamento e observação do profissional que está acompanhando e do próprio paciente, né? Existem alguns gatilhos que eles vão variar de pessoa para pessoa, de fato são bem individuais e a gente precisa ter esse olhar atento. Um dos maiores erros que eu vejo com frequência são as pessoas tirarem 20 alimentos ao mesmo tempo, ficar completamente perdida, não conseguir comer mais nada e no fim das contas nem sabe o que realmente funcionou. Aí eu tirei tudo isso, melhorei. Desculpa, não vou nem cortar o vídeo. Tá, mas melhorou por quê? Se você tirou 20 coisas, coisas que nem deveriam ter tirado. E obviamente elas não conseguem manter essa dieta por muito tempo e acabam desistindo. Porque uma dieta de exclusão com exclusão de coisas que não necessariamente precisam ser excluídas não é sustentável a longo prazo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente exclui, o que a gente não exclui e fazer isso de uma maneira segura, não só para não excluir o que não deveria, mas para entender como seu corpo funciona e também não desistir do tratamento porque não tá conseguindo mais, tá se alimentando de luz, não tá conseguindo mais comer nada, né? Então, se hoje eu tivesse com hidradeniite, eu focaria primeiro em três coisas importantes: a redução ou retirada de leite e seus derivados, reduzir o açúcar e retirar os ultraprocessados também. E observar sintomas por algumas semanas. Ah, mas eu já fiz isso e não estou conseguindo identificar. Procure um profissional. Porque a gente tem técnica e consegue rastrear isso de uma maneira diferente do que a pessoa que não entende o que está acontecendo, o próprio paciente, é, fazer isso sozinho, né? Muitas vezes registro fotográfico resolve, tem outras questões relacionadas, como eu acabei de falar ainda há pouco, uma permeabilidade super alterada desse intestino, fazendo com que você reaja a absolutamente tudo. Então, muitas vezes isso precisa ser cuidado, olhado, tratado antes de sair excluindo tudo, né? Recentemente eu tive até um caso, um paciente que veio sem nada, com uma dieta super restrita, já bem cansado, ainda fazendo a dieta, né? Mas bem cansado de tudo que estava acontecendo. É claro, sim, não estava comendo nada. Comia todos os dias a mesma coisa, do café da manhã ao jantar. Então, essa monotonia, além de causar deficiências nutricionais, também emocionalmente não é sustentável a longo prazo, né? Lembre-se, se você tem hidradeniite, a alimentação não é uma peça única desse quebra-cabeça, mas ela é de extrema importância e ela precisa sim ser olhada com carinho, com atenção e ser avaliada principalmente. E agora eu quero saber, me conta aqui nos comentários, qual alimento você suspeita que piora a sua hidradeniite ou qual alimento você retirou e percebeu alguma melhora, ou que você retirou e nada fez diferença. Me conta aqui que eu quero saber, vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. E se você conhece outras pessoas com hidradeniite e acredita que esse vídeo vai fazer diferença, encaminhe esse vídeo para ela. Vamos esclarecer esses pontos e entender a experiência das outras pessoas, que assim fica tudo muito mais rico. Se você ainda não me segue, aproveita nesse momento e clica no botão de seguir. Não esquece de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Eu te vejo no próximo. Um beijo e até breve.